É preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Maldade. Ficou mudo. Ah não, Jean tá com o microfone desligado. Eu tô dizendo, gente. Tô perdidinha ainda, mas eu me acho. Tô falando com o microfone desligado. Vocês não fizeram leitura labial, não, né? Que bom. Veja, vocês têm alguma coisa a comentar? Eu estava dizendo, né? Na sala de aula eu dizia, faça um silêncio, colabore, pare de conversar aqui. Eu digo, alguém quer dizer alguma coisa? Falem, não me deixe só falando sozinha. Algum comentário, alguma coisa a falar. Esse momento, esse recomeço nosso, hoje. Pode ligar o microfone, falar alguma coisa, nem que seja um oi, uma boa tarde. Oi. Oi, 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 Samara. Muito importante esse depoimento que vocês deram, tocou muito o meu coração, muito, muito, muito. Então vamos lá, né? A nossa aula de hoje, deixa eu selecionar aqui, abrir para... Não é essa não, essa outra. A nossa aula de hoje, ela tem muito a ver com o assunto que vocês já devem ter estudado em outras disciplinas, porque a arte, vocês sabem que a gente estuda a história da arte. Então, vocês às vezes têm alguma coisa que vocês já têm estudado em história, em literatura, com português, e eu acho que vocês já estudaram, ouviram alguma coisa, ou ouviram em história. Iluminismo. Vocês já estudaram alguma coisa sobre o iluminismo? Alguém sabe o que é o iluminismo? O que quer dizer iluminismo? Né? Alguém? História do 8º ano, Bruno. Caio disse que sim. E o que seria iluminismo? O que seria iluminado? Para a gente falar de iluminismo, tá dando... Porque eu tô com 2 celulares. Tô com o celular, às vezes está dando problema aqui, mas vamos lá. Para a gente falar de iluminismo, a gente não poderia deixar de lembrar lá sobre o Barroco. Lembra que vocês já estudaram o Barroco esse ano, de forma remota, né? Vocês fizeram atividades sobre o Barroco. E o Barroco tinha muito aquela coisa da religião, da igreja, né? As pessoas ficavam confusas, né? Se é fé ou se segue a razão. E aí o iluminismo, ele vem para quebrar isso, né? Ele vem para pensar e dizer, não, o homem ele tem que pensar por si só.
e vem seguir a razão. Então, a gente vai começar a estudar hoje sobre o iluminismo, né, suas características, a luz, a forma e o volume. Iluminismo. A gente não poderia falar de iluminismo sem lembrar dos filósofos, né? Então, no iluminismo, tiveram vários filósofos do século XVIII que acreditavam na razão e na busca por conhecimento, coisa que antes, lá no Barroco, não se tinha, né? Tem aquela forte. O iluminismo, ele veio uma ruptura, de certa forma, com a igreja, né? Onde as pessoas começaram, principalmente alguns pensadores, a separar e a dividir uma coisa da outra. A arte. Boa tarde, Eduarda. A arte, né? São coisas que devem seguir o conhecimento, são coisas que devem seguir o caminho distintos. Porque até então, quem tentava se opor à igreja, ela acabava, né, acontecendo. Ai, vocês estão ouvindo meu filho bater na porta? Essa é a vantagem de você ter aula em casa, tá vendo? Você conhece a família. Então, vou ter que abrir. Não tem jeito. Dá volta. Meu amor, mamãe tá dando aula. Porque não tem como eu dar aula em silêncio, né? Gente, esse aqui é Arthur, meu filhinho. Ele veio dar aula comigo hoje. Dá um oi, mamãe. Diga oi. Diga boa tarde. Meus alunos, alunos de mamãe estão aqui assistindo aula. Olha, escute, vem cá pra mamãe falar um negócio. Escute. Ou você fica aqui quietinho, ou você vai assistir seu desenho, que mamãe tá trabalhando, tá certo? Vá. Vai lá, vá. Vai assistir seu desenho. Quietinho e caladinho. Quietinho e caladinho. É que se eu esquecer. Vamos fazer o seguinte. Titia, leva esse rapazinho para ele escrever. Pega aquele caderno que tá lá e leva ele para escrever lá. Depois ele vem para cá, vá. Vai lá com titia, vá. Lá no guarda-roupa dele, vai lá. Vai escrever com titia, vá. Esse aqui é o caderninho que mamãe vai escrever. Leva a caneta de mamãe, peraí, Arthur. Leva a caneta de mamãe e vai lá escrever. Titia vai lhe dar um caderno lá, vá. Lá com titia, vá. Vai lá com titia. Ela vai lhe dar um caderno lá, vá. Vá. Ai, Jeane. Isso vocês não veem na Globo, não é isso? Tenho certeza que não. Isso não acontece todo dia. Então, vamos lá. Como eu estava falando, né? Os filósofos, eles buscavam a razão. Eles acreditavam nessa busca por conhecimento. Então, o iluminismo, ele vem de luz, conhecimento, né? Lembra que quando vocês veem um desenho animado, né? Sempre quando alguém tem uma ideia, vem logo uma lâmpadazinha, né? Que acende lá em cima. E nessas ideias, né, de conhecimento, de busca por conhecimento, e o homem percebeu que a fé não explica tudo, veio a proximidade com a burguesia. E que as pessoas passaram a perceber que determinadas situações sociais não convinham. E aí vieram várias revoluções, vocês devem estar observando aqui essa imagem aqui, né? Que é o símbolo da Revolução Francesa, esse quadro, a La Libertação, e vieram aí a burguesia e as pessoas se opondo contra a monarquia, né? E tiveram várias revoluções, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a Revolução Inglesa, tudo partindo desse momento de que as pessoas estão cansadas de serem exploradas, de ter alguém lá que só pense nos seus privilégios e vieram pensar de forma diferente. Escute, vá lá escrever com titia. Aqui. Ô, titia. Tá, leva ele pra lá.
Não tem jeito, temos um aluno novo hoje na sala. Então, vem essas ideias. Cadê o lápis? Escute, se você vai ficar aqui com a mamãe, tem que ficar em silêncio. Escutou? Então, esse momento aqui é um momento de quebra, né? De ruptura. Então, como vocês já devem, alguns devem ter estudado em história, em meados do século XVIII. Arthur, não tem condição não, meu filho. Com licença, gente. Ô, meu filho, vá lá, vá. Com licença aqui. Não tem condição uma coisa dessa. Esse assunto desgraçado de novo, né? Iluminismo. Tem boas lembranças desse maldito assunto, não. Tatiano, 8º ano, boas lembranças desse assunto. Tatiano não valia nada. O que é que vocês estão comentando aqui? Ah, ele quer sempre participar. Tudo que eu estou fazendo, ele está do lado. Ele quer estar com a mamãe, assistindo aula, participando, preparando aula. É um aluno nato. Vamos lá. Então, até aí vocês entenderam, né? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Em meados do século XVIII, a Europa passou por uma importante transformação cultural, marcando a decadência do pensamento barroco, que eu já falei para vocês, né? A burguesia inglesa, francesa, impulsionada pelo controle do comércio ultramarino, cresceu dominando a economia do Estado. Em contrapartida, o clero e a nobreza, com seus ideais retrógrados, caíram em descrédito. E aí vieram as revoluções que eu já falei para vocês anteriormente. A imagem que vocês têm aí é a queda da Bastilha, de 1789, que foi o marco, né, para o início da Revolução Francesa. A Era do Iluminismo, ou simplesmente Iluminismo, ou Era da Razão, foi um movimento cultural de elite de intelectuais do século XVIII na Europa, que procurou mobilizar o poder da razão, a fim de reformar a sociedade e o conhecimento prévio. Promoveu o intercâmbio intelectual e foi contra a intolerância e os abusos da Igreja e do Estado. Originário do período compreendido entre os anos de 1650 a 1700, o iluminismo foi despertado por filósofos como Baruch, John Locke, Pierre e o grande matemático famoso, né, que é Isaac Newton, que com certeza vocês já devem ter estudado as leis, né, dele. Príncipes reinantes muitas vezes apoiaram e fomentaram figuras do iluminismo e até mesmo tentaram aplicar as ideias de governo. Aí embaixo vocês têm as fotos desses filósofos que eu falei para vocês. Baruch, John Locke, o outro é Pierre e Isaac Newton, respectivamente. Tranquilo até aí, né? Alguma dúvida? Então, filósofos iluministas. John Locke, ele tinha como seu pensamento a defesa dos direitos inalienáveis, como a vida, a liberdade e a propriedade. Por quê? Porque nessa época, né, esses direitos, eles não eram, digamos assim, concedidos a todos. Como em muitos países da Europa existia a questão do reinado, então muitas leis só defendiam a nobreza, só defendia o rei, e o povo ficava à mercê dessa situação. Então, de acordo com John Locke, esses direitos, eles não poderiam ser, digamos assim, deixados como eu vou dizer, deixados de... que palavra eu utilizar? Deixados de ser garantidos, né? O direito à vida, o direito à liberdade, né? As pessoas deveriam ser livres. E a propriedade, porque muitas vezes, quando era comum, na época de reinado, se você deixasse de pagar impostos, eles poderiam ir na sua casa e recolher algum bem seu e
levar como pagamento daquele imposto que você não pagou. Voltaire, ele foi um crítico à igreja católica especial, né, e defensor da liberdade de expressão. Porque vocês sabem que a igreja católica, ela reprimia. Quem ia contra a igreja, falava qualquer coisa contra a igreja, tem uma época que poderia parar na guilhotina, né? Poderia ser queimado, poderia ter inúmeros castigos, principalmente na época da Inquisição. Então, Voltaire ele foi um crítico muito grande da igreja e defensor da liberdade de expressão, porque para ele, ciência e religião são coisas distintas. Montesquieu, ele fez uma fragmentação do poder em executivo, judiciário e legislativo, que é o que a gente tem hoje, que antes não se tinha, né? Tinha aí a figura de um soberano, um rei, que mandava em tudo, julgava tudo e decidia suas próprias leis. E aí teve uma divisão. A gente tem o executivo, que é quem governa, a gente tem o judiciário, que é quem julga as infrações, e a gente tem o legislativo, que são pessoas que elaboram as leis que vão ser julgadas pelo judiciário ou postas em prática pelo executivo. Boa tarde, Elaine. Jean-Jacques Rousseau, segundo ele, o homem nasce livre, ou seja, o homem nasce bom, e vive aguilhotado, se corrompe pela sociedade. Então, para ele, o homem, em sua essência, é bom, mas a sociedade acaba corrompendo ele, acaba fazendo com que ele se transforme. E ele critica a propriedade privada em defesa da democracia direta. Então, esses foram os principais filósofos iluministas. Para sintetizar, o iluminismo é uma atitude geral de pensamento e de ação. Os iluministas admitiam que os seres humanos estão em condição de tornar este mundo um lugar melhor, mediante introspecção, livre exercício das capacidades humanas e do engajamento político e social. Essa imagem que vocês estão vendo aí nada mais é do que a decapitação do rei francês. Se vocês estudaram a Revolução Francesa, vocês devem lembrar que o rei Luís, que foi decapitado, né? O rei que foi decapitado com a Revolução Francesa, ele foi decapitado em praça pública. Immanuel Kant, ele é um dos mais conhecidos expoentes do pensamento iluminista. Num texto escrito precisamente como resposta à questão o que é o iluminismo, ele descreveu de maneira lapidar a mencionada atitude. O iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutelagem que estes mesmos se impuseram a si mesmos. Tutelados são aqueles que se encontram incapazes de fazer uso da própria razão, independentemente da direção de outrem. Sapere aude, tem coragem para fazer uso de sua própria razão. Esse é o lema do iluminismo. No caso, o iluminismo, como eu já falei para vocês, né, no início, ele está muito ligado à razão. O iluminismo trouxe grandes avanços que, juntamente com a Revolução Industrial, abriram espaço para a profunda mudança social determinada pela Revolução Francesa. O precursor desse movimento foi o matemático francês Descartes, né, René Descartes, considerado o pai do racionalismo. Em sua obra, Discurso do Método, ele recomenda para se chegar à verdade que se duvide de tudo, mesmo das coisas aparentemente verdadeiras. A partir da dúvida racional pode-se alcançar a compreensão do mundo e mesmo de Deus. Aí a gente vê a foto do lado dele, né, de Descartes. Muitos artistas, eles se colocaram contrário ao ornamentalismo dos estilos anteriores na arte. Mais simples, e eles foram aí o mais simples, que é o Renascimento, formando o que ficou conhecido como neoclassicismo. A gente estudou o neoclassicismo esse ano. Eu não lembro se a gente deu tempo de vivenciá-lo. Mas se não deu tempo a gente vivenciar, depois eu vou verificar e a gente vai ver, né? Vai ter uns momentos de revisão e a gente vai voltar em alguns conteúdos que as nossas aulas foram apenas de forma remota e a gente não pôde ter interação, certo?
Então, eles passaram a abolir aquele exagero, aquele muita ornamentação, aquele exagero que era presente no barroco, e eles foram buscar lá no neoclassicismo, no Renascimento, uma coisa mais simples. O neoclássico é o componente artístico do movimento intelectual conhecido por iluminismo, o qual era igualmente idealista. Igris, Ganova, Jacques Louis David, esses são os pintores mais conhecidos da época, que é Jean Auguste, aí aqui a gente tem Antônio Canova, é uma pintura de Antônio Canova, não é ele, um autorretrato, e Jacques Louis David, um autorretrato dele. E Jean Auguste é um autorretrato dele também. A pintura neoclássica, ela é uma pintura descritiva, de forte realismo, em que o traço linear assume maior importância que a aplicação da cor, ao contrário da expressividade do romantismo que a gente estudou. As cenas vivem uma composição formal, são harmoniosas, os elementos possuem contornos bem definidos e são dispostos em planos ortogonais e equilibrados. Eu não sei se vocês observaram, mas é muito comum o fundo ser mais escuro, né? A parte do fundo ser mais escura, e a parte da figura, ele dá um tom de claridade, para ressalvar, né, o destaque da imagem que ele quer dar, né? De modo geral, as figuras assumem uma postura rígida em que a luz artificial é direcionada em foco, ajuda a criação de um ambiente teatral, resultando numa imagem sólida e monumental. Esta frieza consiste pelo artificialismo da composição, distanciando do observador, tornando a figura uma imagem simbólica, que é o que eu disse a vocês, né? Essa característica, cadê o mouse? Cadê? Essa característica aqui deles pintarem sempre como se fosse você estivesse vendo uma cena de teatro, você estivesse vendo aquela cena naquele momento, e eles colocam a luz diretamente aqui para os personagens da cena, né? Após a Revolução Francesa, a concepção de que a sociedade tem da arte transforma-se progressivamente. As peças de artes, até então mantidas sob o domínio do monarca francês, são tornadas públicas em um dos primeiros espaços a se metamorfosear no Museu do Palácio do Louvre. A arte passa cada vez mais a ser uma atividade pública e exposta aos olhos de todos a partir desse momento. Aqui o Palácio de Louvre. Também a figura do artista ganha mais liberdade, não é mais obrigada a seguir um repertório iconográfico pré-definido de onde todas as obras se originam. Ele próprio pode escolher o objeto de sua pintura. E aí eles fazem algumas pinturas que são parecidas com a arte realista, coisas do dia a dia, autorretrato, não mais aquele objeto, não, tem que pintar santo, como por exemplo no barroco, tem que pintar coisas sagradas, coisas da igreja, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem uma regra para isso. Não, eles começaram a fazer, de certa forma, suas regras, seus estilos e o que eles queriam pintar. Em finais do século XVIII, os estilos pictóricos evoluem antes para monumentos, em que a cada vez mais difícil apontar com precisão as diretrizes condutoras de cada um. Vários estilos desenvolveram-se em paralelo e dentro de cada estilo, cada artista segue seu próprio caminho. Finaliza-se a unidade da arte e abre caminho à arte moderna. Ou seja, aquela ideia de que todo mundo tinha que seguir um padrão passa a deixar de existir nesse momento. E quando vocês forem estudar o ano que vem a arte moderna, vocês vão ver que surgiram vários movimentos, tendência de modernismo, e as pessoas não estavam, os artistas não estavam mais preocupados em seguir padrões pré-definidos a partir desse momento. As principais características: retorno ao passado, imitação dos modelos antigos gregos, latino, academicismo no termos das técnicas, sujeição de modelos às regras ensinadas nas escolas ou academia, ou seja, eles não queriam muito seguir isso. A arte entendida como imitação da natureza, eles diziam sempre que a arte, ela é parecida
um pouco com o que o realismo dizia, né? A arte, ela deve ser igual à natureza, ela não deve ser melhor do que a natureza, ela não deve ir além. As características da pintura: formalismo na composição, refletindo o racionalismo, exatidão nos contornos e harmonia no colorido. Veja aqui, a gente vê a morte de Sócrates. Esse quadro de Jacques Louis David, você não vê muita diferença de tons, né? São tonalidades bem parecidas, tanto das pessoas, como das roupas que eles estão usando, como do ambiente. É tudo muito uniforme. E aqui outro quadro dele, A Grande Odalisca. E outro, Rômulus. École de Bells. Não sei ler esse nome não, tá? E aqui mais outros dois, com essas características. Aqui uma obra chamada Naiade, de Antônio Canova. E as influências que a gente tem desse período do iluminismo é a criação da enciclopédia, os museus, que até então não existiram, e a nossa Constituição, que a nossa Constituição, ela foi baseada nas revoluções que aconteceram nessa época, que, como a Revolução Francesa, né, para fazer a nossa Constituição de 1988, ela foi baseada muito nos ideais da Constituição, na questão dos direitos e deveres individuais e coletivos, né, do direito à liberdade, ele está muito ligado a esses ideais de revolução. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Um de cada vez, todos falando assim de uma vez só. Ah, a gente só vai. Bruno está dizendo que a gente só viu a arte novel. Boa tarde, Everson. Você chegou a tempo de eu dar um tchau, né? Chegar mais cedo, né? Não perder o horário na próxima aula, né, Everson? A gente vai ver algumas aulas específicas que a gente, que são importantes e que a gente não teve, né? A gente vai ter umas aulas de forma, que a gente vai ter umas aulas assim, de forma de revisão, né? E vamos ver, vai depender de como fica, né, essa situação em relação à volta, se a gente vai voltar, como vai ser, quem vai voltar. E dependendo de como vai ser isso, aí a gente, a partir dessa, mais para frente, quando chegar a data de vocês, dos segundos que forem voltar, aí eu vou ver com vocês como é que eu vou fazer essas aulas. Se aí a gente vai fazer gravado, se vai ser assim, ou como vai ser. Vamos aguardar. Por enquanto, o que eu posso dizer é que essa é a nossa primeira aula, e quando a gente tiver aulas assim de vídeos, nem sempre terão atividades. Algumas terão só a aula, realmente, mas hoje, especificamente nessa, eu vou colocar um material para vocês lá e vou colocar uma atividade por uma razão específica. Vocês lembram que a gente entrou em recesso e tiveram 2 semanas que vocês não tiveram aula. E essas 2 semanas que vocês não tiveram aula, a gente tem que repor, tem que ter uma atividade remota referente a essas 2 semanas. Então, eu vou fazer essa atividade referente à aula que eu dei hoje, que vai cobrir as aulas lá daquelas 2 semanas que a gente não teve atividade remota, aqueles primeiros 15 dias de aula. Aí eu vou enviar para vocês, depois coloco no Google Sala de Aula, e vocês vão ter a semana para fazer. Por enquanto, né, a nossa aula vai ser assim. A partir da próxima semana, se a gente for ter a aula novamente, se não for voltar presencial, for ter a nossa aula novamente virtualmente, no encontro dessa forma, eu vou colocar o link com antecedência novamente para vocês.
estou esperando aguardar a situação, se você... Quarta-feira, a gente deve voltar com o terceiro. Se na outra semana vai voltar com segundos, e dependendo de quem volte com os segundos, quais os alunos voltam, a quantidade de alunos, para ver como é que eu vou trabalhar com quem fica remoto. Que a maioria de vocês, eu sei que são os alunos que têm feito atividade, que têm participado, que não têm parado, né? Até então. Então, eu vou tentar fazer algo que não prejudique vocês, se a gente for realmente voltar presencial a partir da próxima semana. Mas como está nesse vai e volta, que já aconteceu outra semana, vamos esperar, né? Vamos ver como fica. E aí eu digo a vocês, se tiver aula marcada, eu coloco lá, no mesmo horário, essa aula com vocês. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tá desculpado, Everson, A que senhora... não pensa mais, viu? A senhora pode explicar sobre as características de novo? Quando tinha, tipo, retorno ao passado, academicismo, alguma coisa assim. Posso, cara, posso sim. Quando eu digo retorno ao passado, eu estou dizendo assim, vocês lembram que a escola que veio antes, que vocês estudaram, foi o Barroco. E o Barroco, ele estava ligado à fé, à razão, ao exagero, a seguir, que no Barroco, os artistas que eram católicos, eles não podiam pintar, eles não podiam fazer nada que não fosse referente à igreja, porque isso era considerado profano. Então, por exemplo, quando na arte holandesa, quando Maurício de Nassau chamou os artistas para vir para aqui para o Brasil, ele chamou artistas que eram evangélicos, que eram os únicos que podiam pintar a natureza, a fauna e a flora. Não podia se chamar. Então, quando a gente vem com o iluminismo e esses ideais de revolução, isso se rompe. E aí os artistas e os pintores, em vez deles seguirem aquela tradição de exagero e de tudo mais, eles resolvem romper com isso e eles voltam àquela cultura grego, de certa forma, aquela cultura grego-latina lá, ligada ao realismo, né? De pintar, de você poder se pintar, fazer o seu autorretrato, você achar que você pode fazer isso, que antes eles achavam que não podia, de poder retratar as pessoas que eles tivessem vontade de fazer, de não ter um tema definido, e não serem criticados por isso. Porque antes você podia até fazer, mas você tinha, né, uma crítica, existia uma punição, né? Diga. Seria, tipo, quebrar com os, vamos dizer assim, com os estereótipos e fazer o que desse vontade. É uma ruptura. É um início para uma arte moderna. Quando vocês forem estudar as vanguardas modernas, vocês vão ver que é totalmente diferente do que se tinha antes, que é essa arte parecida com aquela arte que você diz, poxa, mas eu não estou entendendo o que é que isso quer dizer. Mas ele não estava preocupado com que você entendesse com o que isso quer dizer, entendeu? Eu estou preocupado em fazer o que eu acho que eu devo fazer, que eu sigo. Eu não vou seguir um modelo que dizem que tem que fazer isso. Não, eu vou seguir um modelo que eu acredito. Entendeu? No caso, daí vem a ideia da liberdade de expressão. Sim, do iluminismo começou essas ideias, porque o iluminismo, ele vem com os filósofos, ele vem com a questão histórica, ele vem com as revoluções e ele influencia em todas as áreas, inclusive na arte. Porque até então, a arte era uma coisa de ricos. Quem é que poderia ter um quadro em casa? Os reis, os nobres. E aí os pintores só pintavam isso. E aí, a partir daí, vêm criados museus, a arte ela passou apreciada, a arte ela passou a ideia de que ela é para todos, ela não é só para aquela elite ali. É um momento de ruptura, realmente, com o que se tinha até então. Consegui responder a tua pergunta, Caio? Sim, com certeza. Ficou bem claro. Ó, se vocês quiserem, eu posso colocar esse slide também junto com o texto que eu vou colocar lá no Google Sala de Aula. E eu vou colocar também um linkzinho, que eu sempre, não sei se vocês perceberam, mas eu gosto de colocar uns vídeos ilustrativos de desenho, curtinhos, porque eu acredito que você visualiza o que é a história, o que é a ideia, quando você também vê o que a pessoa está falando.
Aí eu vou colocar um link lá de um vídeo também curtinho, que fala um pouco. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês sabem que às vezes eu demoro um pouquinho a responder, né? Porque vocês entenderam como é a aula remota, né? Imagino que quem está com a câmera desligada, às vezes em casa está numa situação parecida, né? Que nem sempre tem aquele ambiente só de sala de aula, mas a gente responde, a gente participa. Às vezes eu vejo à noite, às vezes eu vejo de manhã, né? Mas a gente participa, tá certo? Ajuda Alguém? bastante colocar o slide no aplicativo, porque dá para revisar e anotar as coisas no caderno. Certo, eu vou colocar assim. Alguém tem mais alguma pergunta? Algum oi? Bruno? Ninguém? Tá certo, gente. Então, já nossa aula fica por aqui. A ideia é que a aula não se prolongue muito. E a gente espero que a gente se veja as próximas semanas. Se a gente for se ver no mesmo horário, próxima semana, se não houver a volta à aula, não sei se vai haver, como vai ser, eu coloco o link. E se houver a volta à aula, eu vou informar vocês quem vai ficar, como vai ser também. A gente vai decidir o melhor que seja para todos, tá? Tá certo? Faz uma pose para a foto, Giane. E é uma posição, eu estou tirando um print de vocês também aqui, mas só sai o print meu e de Bruno. Tem pessoas que só é a letra, não é nem o nome. Tá certo, gente. Então, tchau. Fiquem com Deus, uma abençoada semana, um abraço virtual para vocês, tá certo? Eu vou ganhar Tchau, presença, não vou? professora. Vai, velho. Eu chegou tempo de ganhar a presença. Vai. Obrigado. Dá tempo de dizer assim, tchau, professora, né? Tá certo, gente. Tchau, então, viu? Tchau. Aí ganhei presença. Eita, tá ligado?